vou passar esse material para vocês. Eu estruturei uma aula bem prática, que é mais a minha pegada mesmo, é como eu gosto de ensinar, porque eu trabalho com aposentadoria especial há quase 8 anos, então eu tenho essa vivência aí do dia a dia de como que funciona na prática. A aula de hoje tem o tema Prática da Aposentadoria Especial, que é o mesmo tema do livro. Vou deixar para vocês ao final lá a capinha dele, onde ele está disponível para vocês adquirirem. E vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu sou Isabel Midian, eu sou advogada, sócia do escritório Midian e Cerqueira, sou pós-graduada em Direito e Processo Previdenciário, tenho MBA em Planejamento, sou professora da pós-graduação da ESA Nacional, graças ao Kerli, que me levou para lá, fez essa loucura, e sou autora da obra Prática da Aposentadoria Especial, do Processo Administrativo ao Judicial, da editora Juruá. A nossa aula de hoje, ela vai ser baseada aqui num caso concreto. E assim, eu gosto da licença poética do professor, que ele pode enfiar um monte de coisa, nada a ver, no mesmo caso concreto, para deixar mais difícil. Então, foi isso que eu preparei para a gente. E dentro desse caso concreto, a gente vai trabalhar possibilidades do tempo especial, análise de PPP, provas alternativas, e a gente vai falar aqui sobre o indicador IEAN, adicional do SAT, vai envolver um pouquinho aqui de custeio de alguma forma para poder abranger o tema da turma também. Então, vamos ao nosso caso concreto. Se eu estiver rápida demais, vocês me parem. Se vocês tiverem dúvida, podem me interromper ou no chat ou falando mesmo, e a gente vai conversando, tá? Não tem problema. Vamos lá. Marcos laborou como vigilante armado de 1984 até 1994, quando se tornou aqui técnico de enfermagem. Ele exerceu essa última função de 2000 até 2014, quando resolveu parar de trabalhar e viver da herança que ganhou de seus pais. Então, parou de trabalhar aqui em 2014. De 2018 até outubro de 2019, ele pagou 1 ano e meio como segurado facultativo no plano simplificado, mas ele desistiu. Marcos te procura hoje, aos 60 anos de idade, e pergunta: posso me aposentar? E aí é aquela máxima, né? Eu respondo ao cliente, ao Marcos, eu preciso fazer um planejamento previdenciário, porque é muita informação dentro de um problema só. E aqui eu coloco uma atenção. Ele te apresentou CTPS para a função de vigilante armado e PPP para o período de técnico de enfermagem. E a seguir, eu peguei alguns documentos dos meus clientes, printei, tirei as informações principais e coloquei aqui para a gente encarar esses problemas na prática. Não sei se vocês têm dúvidas com relação ao enquadramento do vigilante armado ou se já é alguma coisa mais natural para vocês, mas a gente pode falar sobre isso. Meu foco vai para a análise do PPP, mas a gente pode voltar no vigilante armado se vocês tiverem dúvidas sobre isso. Vamos lá. Analise o PPP apresentado. Peguei aqui um pedacinho de um PPP que vem os períodos aqui, né? Os campos de lotação e atribuição, a parte da profissiografia e a seção dos registros ambientais, que é a exposição a fatores de riscos aqui. A primeira pergunta que eu faço: a descrição da atividade está completa? Aqui a gente vai falar sobre a profissiografia, que é o campo 14. Aqui diz: enfermeiro, promover uma assistência de enfermagem eficaz e segura ao paciente da emergência, de acordo com os conhecimentos técnicos e científicos e as normas da instituição. Sob a luz do Código de Ética, fazer cumprir efetivamente as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Vocês acham que essa profissiografia é uma profissiografia interessante? Pensando no enquadramento por categoria, por exposição a agentes nocivos aqui, eu acho uma profissiografia péssima. Porque a profissiografia ela deve trabalhar exatamente a descrição da atividade. Normalmente, a gente consulta o CBO, que é o Código Brasileiro da Ocupação, que tem, inclusive, no campo 13.6, e dá uma olhada lá. Normalmente, a empresa pega esse CBO e taca a descrição no PPP, mas nem isso fez aqui. Ficou uma profissiografia bem genérica, que parece muito de atividade administrativa, não demonstra muito o contato com o paciente aqui, por exemplo. Mas quando a gente chega no campo 15, aparece como fator de risco bactérias, vírus, fungos, bacilos e protozoários.
Então, demonstra aqui que tem contato com agente nocivo biológico, mas na profissiografia não descreve muito bem a atividade, não descreve muito bem o local que ele trabalha, se é numa recepção, se é CTI. Aqui diz emergência adulta, né, no setor. Mas, assim, não diz que tipo de caso que ele trata. Então, seria um PPP interessante para a gente pedir para a empresa retificar e melhorar essa profissiografia, campo 14. Mas vamos lá. Será que é obrigatório que apareça no PPP que a exposição se dava de forma permanente, habitual e permanente, não ocasional nem intermitente? Alguém pode me responder essa pergunta? É obrigatório que isso apareça expressamente no PPP? E aí, gente? Todo mundo me olhando. Gente, não é obrigatório. Não é. A permanência é um requisito intrínseco à atividade. Vamos lá. Um caminhoneiro, ele vai fazer aí uma jornada de 14 horas, atravessando várias cidades para levar aí insumos para outro lugar. Beleza. Ele vai parar para fazer xixi, para comer, para tomar um cafezinho, para descansar. Ele sentiu sono, ele vai querer dormir. O fato dele ter parado para fazer, para se alimentar, para ir ao banheiro, para dormir, faz com que ele não esteja exposto de forma permanente a vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, o calor do motor, o ruído. Não. É igual um cirurgião que trata de traumas aqui, por exemplo. Ele não opera o dia inteiro, ele não fica toda a sua jornada de trabalho dentro do centro cirúrgico. Ele sai, ele toma um café, ele dorme, ele faz um intervalo. Então, o fato de você parar de exercer aquela atividade diretamente em contato com o agente nocivo não significa que não seja permanente. Não tem nada a ver com quantas horas o segurado está exposto ao agente nocivo. E sim, se a atividade dele traz essa nocividade de forma intrínseca. E aqui eu deixei para vocês os temas 210 e 211 da TNU, que falam exatamente sobre isso. Mas a gente tem uma vasta jurisprudência também, que fala sobre o mesmo assunto, até no Decreto 3.048 de 99, fala sobre isso também. Agora, pulando aqui para o código da GFIP, que é o campo 13.7. Nesse PPP aqui que eu apresentei para vocês, não tem nada. Não diz se é 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Não diz nada. Não tem nenhum código. Será que isso aqui vai atrapalhar o segurado? Cíntia fez assim, que acha que não. E de fato, não. O fato do código da GFIP vir errado, ou mal preenchido, ou sem preenchimento, não atrapalha. O PPP está todo perfeito, mas o código da GFIP veio errado. Eu tenho que mandar a empresa retificar? Não. Esse campo aqui diz respeito ao pagamento do adicional do SAT. É um reflexo. Então, aqui vem o código da GFIP aqui tem tudo a ver com o pagamento da contribuição previdenciária patronal, que é uma obrigação da empresa pagar isso aqui por submeter o seu trabalhador a agentes nocivos. E tem tudo a ver com o IEANO-CNIS, que é o indicador de exposição a agentes nocivos. Se a empresa não pagou, se a empresa não está corretamente, fazendo as contribuições corretamente, não tem nada a ver com o segurado. Não é uma obrigação tributária dele, e sim da empresa. Então, isso aqui não vai atrapalhar. Mas o INSS fala sobre isso em suas contestações. Então, se o código da GFIP veio certo, a gente usa para ajudar no reconhecimento do tempo especial. Se não veio, ou se não está preenchido, a gente ignora e segue o baile. Se o INSS falar sobre isso na contestação, a gente rebate em réplica, justamente afastando essa responsabilidade do segurado, empregado. Beleza? Até aqui foi? Agora temos mais uma pergunta. A descrição do fator de risco é suficiente? Aqui, bactérias, vírus, bacilos, fungos e protozoários. Eu trouxe esse caso de agentes biológicos porque a gente tende a achar que vindo assim, está tudo certo. O INSS vai reconhecer, todo mundo vai reconhecer e vai dar certo. Mas nem sempre pode dar certo. E aí eu trouxe outros casos aqui para vocês. Olha só. Esse aqui vem só biológicos. E é habitual e permanente. Esse aqui é pior ainda que o outro. O outro a gente ainda consegue o reconhecimento. Tanto no INSS, quanto no CRPS, quanto no X. Esse aqui a gente não consegue.
Por quê? Até 5 de março de 1997, a gente tinha um enquadramento por exposição a agentes biológicos mais facilitado. Qualquer profissão se encaixava para fins de enquadramento. E bastava você ter contato com micro-organismos, vírus, bactérias, que é justamente a definição de agentes biológicos. Bastava isso. Após o decreto 2172 de 97, o que foi confirmado com o decreto 3048 de 99, existem algumas profissões específicas que o INSS enquadra, o INSS e o CRPS enquadram, e tem que ter contato com doenças infectocontagiosas ou materiais infectocontagiosos. Então, a simples menção de agentes biológicos ou de vírus, bactérias e fungos não é suficiente. Eu trouxe um exemplo aqui que fica bem legal. Esse aqui veio agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos. Bem interessante. Tem muitos PPPs que colocam assim, que as empresas colocam assim, contato com pacientes com Covid. Interessantíssimo. Vai reconhecer porque é uma doença infectocontagiosa. Então, vai dar certo. Aqui deixei para vocês direitinho no material, para vocês enxergarem como a empresa escreve o fator de risco, determina se vai ser reconhecido ou não. Agora, eu disse para vocês que o decreto 3048 de 99 traz algumas profissões para enquadramento por exposição a agentes biológicos. Mas o INSS e o CRPS possuem o entendimento de que os decretos têm rol taxativo. A Justiça tem o entendimento de que os decretos têm rol exemplificativo. Então, acaba que o processo judicial consegue abarcar outras profissões e enxergar ali a exposição para outras profissões, sendo mais vantajoso em alguns casos. A Cíntia levantou a mão. Isabela, uma dúvida, assim, mesmo o PPP não sendo bacana nessa descrição do fator do risco, se o LTCAT que instruiu para ser feito o PPP, ele tiver essa análise mais bonitinha, aí já supre, eu não precisaria pedir para corrigir o PPP, né? Isso, o que acontece? Aí o problema é o seguinte, a empresa não dá o LTCAT, porque a empresa não tem obrigação de entregar o LTCAT. Então, se eu tenho um PPP ruim, eu posso pedir à empresa uma retificação ou que ela me apresente o LTCAT. Veio o LTCAT, está perfeito? Tudo bem, eu vou apresentar o PPP, vou impugnar esse PPP apresentado, apresentando o LTCAT corretamente, dizendo que o PPP, apesar de preenchido de forma errada, o LTCAT que serviu de base para o preenchimento veio correto. Aí tudo bem. Só que o LTCAT na nossa mão é o melhor dos mundos. É o que não acontece na prática. Tá bom? Aqui eu Vamos ainda tenho conseguido em receber os LTCATs de algumas empresas. Não é o normal também, não. Mas é porque eu tenho uma é, situação exatamente assim, que o LTCAT é maravilhoso e o PPP é péssimo. E aí o porque cliente assim, não quer resolver, não quer correr atrás do PPP, nem quer pagar para você fazer. Então, sim, milagre isso aí fica difícil. você pode utilizar. Agora, o que acontece é que a empresa, normalmente, ela te entrega o PPP para o segurado, normal. Só que quando você busca uma retificação ou o LTCAT, ela já dá um passo atrás. Tipo, nossa, vai me processar. E aí começa. Antes eu fazia a notificação extrajudicial para a empresa, né? Para pedir a retificação ou pedir a apresentação do LTCAT. Agora eu mando um pedido de esclarecimento. Eu mudei o nome. E só de eu ter mudado o nome, parece que a empresa já encara de outra forma. Às vezes eles me respondem assim: cadê a ordem judicial que pediu o LTCAT? Porque a empresa realmente não tem obrigação de entregar o LTCAT. É só o PPP mesmo. Então, enfim, prática, né? Prática e prática. A gente vai fazendo e tentando. Às vezes eu ligo para a empresa, o pessoal da RH fala: doutora, passa aqui que eu te entrego o LTCAT na tua mão impresso. Eu falo, nossa, mas nem sempre funciona assim. Vamos lá. Coloquei aqui para vocês um tema que é bem interessante. Não sei se vocês repararam, mas no novo PPP, que foi trazido com a Instrução Normativa 128 de 2022, a gente tem esse campo aqui todinho falando só sobre EPI.
E aí, aqui vem medida de proteção coletiva, condição de funcionamento do EPI, prazo de validade, periodicidade, higienização. E troca aqui, né? A troca e higienização. Esses aqui são os requisitos para um EPI ser efetivamente eficaz, ser considerado efetivamente eficaz. Isso está no artigo, coloquei aqui embaixo? Coloquei. 291 da IN 128, de 2022. Agora, o novo PPP, ele tem esses campos aqui todos preparados para falar só sobre EPI. Então, eu tenho uma expectativa de que o INSS vai começar a falar mais sobre isso nos processos administrativos, porque antes, às vezes passava direto, assim, o INSS não falava, o CRPS não falava, aí quando chegava no processo judicial, o INSS vinha em contestação falando sobre o EPI, mas não era muito falado. Agora, como o PPP mudou o formato, o novo PPP colocou assim a estética, né, desses campos do EPI de forma bem visível. E eu acho que isso pode aumentar a argumentação do INSS com relação a isso. Como eu posso impugnar a eficácia do EPI na prática? Primeira dica prática que eu dou para vocês: consulta do CA do EPI. O CA do EPI é o certificado de aprovação do EPI. Você joga lá no Google, CA do EPI, aí vai sair um site do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí você joga esse númerozinho aqui, ó, 44238, lá nesse site. Aí vai aparecer para você qual é o nome do EPI. Vai aparecer, assim, vão aparecer diversas informações. Só que quais informações realmente importam? As informações que importam são quando ele foi expedido e a validade dele. Uma vez que o EPI é expedido, ele é válido por 5 anos. Então, a empresa tem que expedir novamente. Vem um quadradinho assim, expedido em 2000. Aí, depois de 5 anos, a empresa é obrigada a expedir novamente esse certificado de aprovação. Se ele não foi expedido novamente, então quer dizer que ele ficou inválido por um período. Então, ele já não é eficaz por todo o vínculo do segurado. E se ele nunca foi expedido? Às vezes acontece de nem existir o número que a empresa põe aqui. Às vezes acontece de não ser válido no momento do vínculo, de não nem sequer existir, sequer foi o vínculo é de 2000 a 2011. O EPI foi, o CA do EPI tem lá que a primeira expedição foi em 2013. Então, assim, não é eficaz esse EPI. Então, a forma mais fácil de você impugnar o EPI é consultando o CA. Agora, um EPI, ele só é realmente eficaz se ele preencher cumulativamente todos os requisitos do artigo 291 da IN 128, que são isso aqui, ó. Antes de adotarem o EPI, será que eles tentaram adotar uma medida de proteção coletiva? Tentaram. Não deu certo. Aí aplicaram o EPI, beleza. Será que esse EPI, ele é adequado? Por exemplo, a pessoa trabalha com exposição a agentes biológicos, mas ele usa um protetor auricular. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele tem que usar luva, roupa, de repente máscara, uma proteção de corpo, e não... O que tem a ver proteção auricular? A não ser que, sei lá, tá cortando ossos aí? Meu Deus do céu, não é possível. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Pergunta ao segurado. Vocês faziam a limpeza desse EPI? Tinha troca regular desse EPI? Quando você for solicitar a retificação do PPP e a apresentação do LTCAT, você pode solicitar à empresa também a ficha de entrega do EPI, porque a empresa tem esse controle. E aí você pode impugnar a eficácia. Agora, uma dica bem interessante que eu deixo para vocês é que o tema 213 da TNU, se você nunca leu esse tema, eu sugiro que você leia. Eu acho que o voto tem umas 40 páginas. Ou você compra meu livro, que eu detalho o voto todinho no livro. Tem um capítulo só para isso. O voto, o relator foi o professor Fábio Souza. E ele fala sobre a possibilidade de você discutir a eficácia do EPI na Justiça Federal. Porque tinha uma discussão que tinha que ser ela já está com meu livro, Amanda. Tinha uma discussão de que tinha que discutir na Justiça do Trabalho, que isso era, enfim, uma discussão imensa. E aí ele fala, é possível que você discuta eficácia de EPI na Justiça Federal, desde que você faça impugnação específica do EPI, desde o processo administrativo. Então, gente,
tem um processo administrativo, um requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum, ou um requerimento de aposentadoria especial, lá na petição inicial administrativa, que você vai anexar no meu INSS do cliente ou no INSS digital, você tem que incluir obrigatoriamente um tópico da impugnação da eficácia do EPI. Tem que ter. Isa, mas nem fala sobre EPI. O meu PPP nem tem CA do EPI, nem tem o Szinho de eficaz. Meu PPP não fala nada sobre EPI. Diga isso na sua petição. Porque lá na frente isso pode trazer problemas, porque faltou interesse de agir. Você não falou sobre EPI desde o começo. Então você não vai poder discutir aqui agora. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Posso prosseguir, galera? Alguma dúvida? Estão conseguindo assimilar tudo? Muita coisa, né? Mas a gente vai tentando. A Dani entrou. Oi, Dani! Vamos lá. Vamos continuar. Esse aqui é um campo que mata a maioria dos PPPs que eu encontro pela vida. Observem comigo que o vínculo é de 2001 até 2011. Nessa época aqui, o LTCAT já era obrigatório. A gente tem 3 entendimentos sobre a obrigatoriedade do LTCAT. 96, e aí tem 2 períodos em 96 e 97. Mas a gente utiliza, né, o que é mais benéfico para a gente, 97. Como o vínculo é de 2001 a 2011, então passou de 97, o LTCAT é obrigatório. O que tem a ver o LTCAT ser obrigatório com o PPP? O campo 16, ele é um retrato de quem fez o LTCAT. E o PPP é preenchido com base no LTCAT confeccionado. Aqui no campo 16, precisa vir um período idêntico ou que abarque o período do vínculo. Agora, não é mais o NIT do responsável, mas sim o CPF. Aqui tem que vir o registro do conselho de classe e o nome do querido que assinou o LTCAT. Então, eu te pergunto aqui, qual é o problema do campo 16.1 neste PPP que eu apresento aqui? Me contem. Será que vocês enxergaram? O monitoramento começou depois do vínculo, né? Exatamente. Aqui me indica que o LTCAT é extemporâneo, ou seja, eles só contrataram um engenheiro ou um médico depois do vínculo desse segurado. O INSS simplesmente vai ignorar, INSS, RPS ou na Justiça, eles vão ignorar o período de 2001 até 2002, aqui, ó, até 25, só vai começar a contar o tempo especial, o reconhecimento do tempo especial, em 25/11/2002, porque é quando há um profissional legítimo para falar sobre um ambiente de trabalho. Como é que eu faço para corrigir esse problema? Como é que a gente vai chegar lá? Aqui começa em 2002, aqui começa em 2001. Agora, quem é legítimo para emitir o LTCAT? Quem tem que aparecer aqui? Quem pode me responder? Vamos lá, o artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213 responde: é o médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Esse senhor Írio aqui, a gente não sabe o que ele é, porque não vem se é CREA ou se é CRM. Então, a gente vai jogar no Google e a gente vai encontrar ou o LinkedIn dessa pessoa, ou a gente vai no próprio CREA do estado, que tem a empresa, e consulta essa numeração. Então, é assim que a gente procura. Isa, se não tiver CREA ou CRM aqui, eu sou obrigada a retificar o PPP? Não, desde que você encontre o que é esse profissional. Aí você junta junto com o PPP. Ó, apesar de não estar escrito no PPP se é CREA ou CRM, aqui tem a folhinha aqui do que ele é. E aí você junta. Mas aqui a gente não sabe. Agora, olha que interessante, de 2012 até a presente data, que é depois do vínculo do nosso segurado aqui, não tem problema, mas quem é essa Adriana, que é responsável, ela tem um registro de arquiteta. Ou seja, não vai servir para nada. Tem que ser médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Isa, arquiteto serve? Não. Aí o arquiteto vem e te manda
uma portaria que diz que ele pode fazer LTCAT. Não adianta, na Lei 8.213 está dizendo que é só médico ou engenheiro. Não vai aceitar. Nem o INSS, nem o CRPS, nem na Justiça. Os três não aceitam. Isa, pode técnico de segurança do trabalho? Não pode. Gente, às vezes a gente pega um PPP e fica tão feliz com o campo 15, que é o campo da exposição, que a gente ignora o campo 16. E o campo 16 pode anular inteiramente um PPP. Não vai servir de nada. Como que eu corrijo esse período aqui que ficou posterior ao início do vínculo do nosso cliente? Eu corrijo por meio de uma declaração de extemporaneidade. A empresa nada mais vai que declarar que, apesar de não ter havido responsável pelos registros ambientais de 2001 até 2002, o ambiente de trabalho era o mesmo. Não houve alteração do layout. Então, isso resolve o problema. Não precisa ser uma declaração avulsa. A empresa pode escrever isso no campo de observações do PPP, que é o último campo que normalmente fica vazio. Pode escrever lá também, que já é o suficiente, já resolve esse problema. Vamos lá. E o indicador no CNIS IEAN? Nesse caso aqui, a gente tem um indicador IEAN, indicador de exposição a agentes nocivos. Será que ele é suficiente para fazer com que o tempo seja reconhecido como especial? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O IEAN, o professor Kelly pode falar muito melhor que eu. Já fiz aula de custeio com ele, mas eu preciso voltar, sendo bem sincera aqui. Mas o IEAN é decorrente de uma obrigação aqui da empresa, contribuição patronal, adicional do SAT. Isso aqui é obrigação da empresa, por isso aparece aqui no CNIS. A prova é ônus do segurado. E a prova é um requisito obrigatório para o reconhecimento do tempo especial. Então, eu expliquei aqui para vocês com relação ao campo da GFIP no PPP, que ele só é de preenchimento obrigatório a partir da competência 4 de 99, em razão aqui do adicional do SAT, que foi criado nessa época. E eu deixei para vocês aqui embaixo também que existem decisões reconhecendo o tempo especial só por existir o IEAN no CNIS. O TRF3, quando eu fiz as minhas primeiras aulas, né, de aposentadoria especial, eu só achava uma decisão, que é essa daqui que eu deixei aqui para vocês. Aí hoje, fazendo a aula, eu falei assim, vou dar mais uma olhadinha aqui. Gente, já tem outras decisões, já tem mais de 5 decisões do TRF3 dizendo o seguinte: há presunção de nocividade quando o indicador IEAN aparece no CNIS. Então, se a própria empresa declara que existe um ambiente nocivo, mesmo que não haja a prova técnica apresentada pelo segurado, é possível reconhecer o tempo especial. Isso é bem interessante, é uma discussão bem legal, mas só tem no TRF3. Assim, não é nada pacífico e não vejo isso muito corriqueiro na prática. Deixei aqui para vocês, só porque é um assunto interessante mesmo. Professor, você quer falar alguma coisa? Isso é interessante, Isabel, porque até na aula passada a gente falava disso e até eu falava, olha, o requisito para especial não é o adicional do SAT, né? O requisito é a exposição de forma permanente, ocasional, intermitente, essas histórias todas que você está trazendo, né? Porque você imagine, por exemplo, se eu emprego um parente meu e quero privilegiá-lo, simplesmente eu pago o adicional do SAT para ele se aposentar mais cedo, né? Não é por aí, né? O fato gerador aí é a exposição, né? Uma aposentadoria que exige essa exposição. Então, assim como a falta de contribuição do adicional do SAT não invalida o direito à aposentadoria especial, para mim também o simples pagamento não enseja o direito ao benefício, né? Sim, mas é uma discussão extremamente interessante, né? Sim, com certeza. Por exemplo, eu também falava na aula passada, aliás, tem que complementar esse assunto ainda, o adicional do SAT ele só incide quando a empresa remunera empregado e avulso, né? CI não, mas a não ser o cooperado, né, de cooperativo de trabalho e produção.
Mas no judiciário é possível que o CI, né, consiga se aposentar na especial, caso, por exemplo, dos dentistas, né? E não há o adicional. Então, não é o custeio que é o fato essencial. Até porque, até 99, não havia adicional para especial, né? Que surgiu na década de 60. Então, eu acho que é E a uma... aposentadoria já existia, né? A aposentadoria existia, mas o acréscimo somente a partir de 99, né? Então, não é o adicional que dá direito, né? Mas essas decisões interessantes aí, né? Não Sim, e no sabia. caso do contribuinte individual, a primeira coisa que a gente argumenta quando a gente pede, quando a gente busca o reconhecimento do tempo especial, é que a lei não criou a obrigatoriedade do contribuinte individual pagar o adicional. Então, assim, como que o INSS utiliza isso como argumento? Tipo, você não paga o adicional, beleza, mas a lei nunca me mandou pagar. E é um dos argumentos que eu utilizo na prática, que é bem interessante, que é acatado pelo judiciário. Eu vou te dar uma outra, então. Deixa eu só me meter aqui. No caso do cooperado de cooperativa de trabalho, há a previsão na Lei 10.666 desse adicional, só que o principal que foi, já discuti isso aqui, os 15% da empresa tomadora caiu, e por decorrência caiu também o adicional, que também seria a cargo da empresa tomadora. Então, o INSS reconhece a aposentadoria especial, isso é inclusive no regulamento, para o cooperado filiado à cooperativa de trabalho, mas não há adicional, né? Então, não é essa falta que vai inviabilizar o benefício, né? Além do que, vamos supor que o contribuinte individual quisesse pagar esse adicional. Ele tem essa possibilidade? Existe alguma forma que ele possa recolher o adicional? Nem que ele quisesse, né? Então, essa justificativa fica meio doida do INSS, né? Mas eles continuam falando sobre isso, né? Tanto que você estrutura todo o processo, faz requerimento no administrativo, você vai perder quase que automaticamente, e aí você vai lutar no judiciário. Mas não é tão fácil também. Não é tão fácil quanto parece, por conta das provas. Vamos lá. Beleza, mas e se a empresa não existe mais? Nesse caso aqui, do Marcos, a gente tem os PPPs que ele apresentou. Mas e se a empresa não existisse mais, se a gente não tivesse PPPs, e se a gente tivesse PPP, mas muito ruim? O que a gente faria? Deixei aqui para vocês um esqueminha. Primeiro, buscar se houve processo de falência. Uma vez que há processo de falência, provavelmente há um administrador da massa falida, e esse cara tem a obrigação de te entregar o PPP e o LTCAT. Eu tenho alguns processos que eu busquei o administrador da massa falida, que é de uma empresa que presta serviço em aeroportos. Agora eu esqueci o nome, mas é parecida com aquela Swissport. Aquela galera que fica levando mala, enfim. E aí eles tiveram um processo de falência. Eu consegui ir atrás do administrador da massa falida e ele me entregou o PPP bem bonitinho. Eu acho que eu já aposentei 8 pessoas da mesma equipe, porque um vai puxando o outro, né? Então é bem interessante. A gente usa o mesmo PPP, mesmo que seja de outro colega, dá para usar, desde que a função seja a mesma e o período seja o mesmo de prestação de serviço. Então a gente consegue usar o PPP de outro profissional da mesma empresa. Não tem processo de falência. O que eu faço? Eu busco laudo por similaridade. E aqui a gente tem 2 bancos de laudos que eu gosto de indicar, que são os bancos de laudos da OAB de Santa Catarina e do TRF4. Aqui tem que ter muito cuidado, por quê? O que seria um laudo por similaridade? Seria um laudo que a empresa tem a mesma natureza, o laudo foi emitido na mesma época da prestação de serviço do teu cliente, e a função é a mesma. Então, você tem que ter cuidado com isso. Não adianta também buscar um laudo super aleatório, de uma época super aleatória, para poder utilizar no seu caso concreto. E aí, aqui, quando a empresa não existe mais, quando não tem quem buscar, você tem que, inclusive, fazer prova de que a empresa não existe mais. Senão, não tem como utilizar provas alternativas. Lembrando que o INSS e o CRPS não aceitam. A gente vai perder para lutar na justiça. E aqui ainda tem a possibilidade da perícia em empresa similar, que é a mesma atividade, mesmo porte,
empresa de mesmo porte e mesma função. Então, são só algumas provas alternativas que eu trouxe para vocês, que é o terror do previdenciarista que trabalha com tempo especial. E a pergunta que não quer calar: Marcos pode se aposentar? Lembrando que ele foi 10 anos, ele foi vigilante armado por 10 anos. Então, aqui a gente consegue enquadramento por categoria profissional, porque ele foi vigilante armado antes de 28 de abril de 95. Então, se ele tem a carteira de trabalho lá bonitinho, vigilante, ele não só vigilante, ele não consegue o reconhecimento no INSS e no CRPS, porque o INSS tem que ser vigilante armado, tá? Na Justiça consegue. Como foi antes de 95, vai enquadrar por categoria profissional e aí vai converter e vai para 14. Ele tem 14 anos como técnico de enfermagem, que vai ser enquadrado aqui por exposição comprovada a agentes nocivos, e aí convertendo vai para 19 anos, 7 meses e 10 dias. Aqui a gente tem, deixa eu fazer o cálculo, a gente já tem 29, não, tem 14 aqui, 33, 7 e 10. Mas aí tem 1 ano e meio no plano simplificado. O que a gente faz com esse 1 ano e meio no plano simplificado? Pode contar para aposentadoria por tempo de contribuição? Alíquota simplificada? Vocês estudam custeio com Kerli, não é possível. Complementa. A gente manda o cliente fazer o quê? Complementar. Complementa de 11 para 20. E aí vai contar esse 1 ano e meio e o cliente vai chegar a 35 anos, 1 mês e 10 dias. E aí ele tinha isso antes da reforma. Aí tem que ter muito cuidado, porque se ele entrar pela regra de direito adquirido, vai incidir fator. Mas como ele já tem 60 anos, a gente pode pedir o pedágio de 100%. E aí o cálculo é bem melhor. E se o advogado do Marcos for aluno do Kerli, com certeza ele vai obter o melhor benefício. E aí é um caso comum, é um caso que mesmo cheio de coisas, a gente encontra muito no dia a dia. E é o típico caso do planejamento previdenciário, que aproveita tempo especial, cálculo, custeio. Então, assim, bem interessante. Aqui eu deixei para vocês, para finalizar, algumas recomendações. Comece sempre fazendo uma linha do tempo. Toda vez que você encontrar o tempo especial, você precisa de uma linha do tempo para entender qual enquadramento você vai fazer, por categoria ou por exposição comprovada. A partir da delimitação de qual tipo de enquadramento, você vai delimitar qual prova você precisa. Obtendo a prova, você consegue fazer a análise dessa prova. Você vai precisar de cálculos e de custeio, principalmente depois da emenda 103 de 2019, porque a gente não pode simplesmente chegar o cliente com tempo especial para a gente, vou te aposentar por essa aposentadoria. Não, você vai precisar fazer cálculo e entender ali as alíquotas de contribuição, enfim, como é que ele contribuiu ao longo da vida para poder fazer as devidas conversões. O INSS, o CRPS e a Justiça tratam do tempo especial de formas distintas. Isso é extremamente conflitante, mas é real. Então, estude sempre a melhor estratégia. Onde eu vou conseguir ganhar esse processo? Tempo especial é arte e analisar PPP faz parte. Não fuja disso, tá? Obrigada, galera. E aí tá o meu livrinho verde. Muito obrigada. Muito bom, Isabel. Muito bom, muito bom. Tudo da Isabel é verde, você está vendo, né? Agora está fazendo graça também aí, fazendo riminha com PPP, com aposentadoria especial. Isabel, eu queria acrescentar aqui, apenas reforçar, foi até um papo que eu tive lá no Congresso, e você estava lá na sala, acho que a Dani também, que essa complementação que você usou aí no teu exemplo, ela não tem nenhum óbice em relação a essa interpretação do INSS restritiva, né? Que os recolhimentos em atraso não contam para as regras de transição, para o pedágio 50% do artigo 17 da emenda ou do artigo 20, que foi o caso que você trouxe aí, né? Pedágio 100%, porque aí não tem fator previdenciário, já que ele tem a idade, né? Então, embora ele venha futuramente a complementar do plano simplificado para o plano normal, isso tecnicamente não é recolhimento em atraso.
né? E lá no Congresso, inclusive, fiz questão de dizer que há duas complementações que nós já tratamos aqui nos cursos que são inconfundíveis. Uma complementação é quando você recolheu abaixo do mínimo e, a partir da emenda 103, aquilo não conta para nada, não é? O CI, desde a Lei 10.666, tem que complementar mesmo, isso está no artigo 5º da Lei 10.666, e empregado avulso, empregado doméstico, a partir da emenda. Então, ele tem que complementar para computar. E essa complementação, se não for feita até o dia 15 do mês subsequente à competência, há acréscimo legal de multa. Então, não seria um recolhimento a atraso? Tecnicamente, não. Nos atos normativos, o INSS diz que isso não é recolhimento, a complementação não entra nessa disposição do INSS que restringe o recolhimento em atraso. Então, complementação para ele não é recolhimento em atraso. Muito menos o caso que você trouxe, né? Porque quando você está no plano simplificado e migra para o plano normal, é uma complementação você pagar 9%, mas sequer você paga multa, você paga apenas juros de mora. Então, nem entraria, hipoteticamente, alguém pensasse bem restritivamente nesse caso, né? Então, pode pagar sem nenhum problema, que você não terá as consequências dessa interpretação que veio naquele comunicado 2 da divisão de benefícios lá em abril de 2021, tá? Recolhimento a atraso sempre é muito complexo, né? Então, cara, adorei teu caso aí, né? Você misturou um monte de coisa, tempo especial que você converte, tempo de simplificado para tempo normal e tal, e até para ficar mais difícil, né? Acredito que no dia a dia você consiga ter alguma coisa ainda mais complexa do que isso, né? Então, é assim, não ter uma visão apenas... Isso já mudou, né? Mas antigamente o previdenciarista típico ele só pensava em 8.213, custeio não existia, né? Hoje não, hoje vê que é uma coisa interdependente, né? Não tem como você apenas ser um previdenciarista pela metade, tem que conhecer custeio também, tem que conhecer regime próprio, tem a história da CTC, então tudo se comunica. Eu acho que no momento futuro, a gente vai colocar nessa história aqui também a previdência complementar, a previdência privada, né? Vai colocar seguro, e aí você vira um profissional bem completo, né? Eu acho que é isso. Aqui na roça, quando você vai indicar um pedreiro, e aí alguém pergunta, pô, esse pedreiro é bom? Assim, é meia pá. Meia pá, o cara é mais ou menos. Então, você imagina um advogado meia caneta, por exemplo, não dá para ser, né? Então, temos que nos especializar. Obrigado, Isabel. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar a Isabel o que vocês quiserem saber.